A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. O nosso Deus é bom, meu amado, minha amada, a sua bondade dura para sempre. Meu muito obrigada a todos vocês que se encontram comigo nesse canal. Você que se inscreveu agora, seja muito bem-vindo. Nosso Deus é bom, a sua bondade dura para sempre. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se. Estamos fazendo a obra do Senhor e o nome do nosso Deus tem sido glorificado através da minha vida, através da vida de cada um de vocês que me ajudam também a fazer essa obra, compartilhando, deixando o seu like, deixando seus comentários. Quando vocês fazem essas ações, o YouTube entende que esse canal tem um conteúdo bom e passa para frente. Então, glória a Deus. Estamos juntos, unidos, evangelizando e fazendo o ID do Senhor. Meu muito obrigada. A palavra do Senhor que nós iremos meditar encontra-se no livro de 2 Samuel, capítulo 16, versículo de número 31, que diz assim: Então fizeram saber a Davi, dizendo: Também Aitofel está entre os que se conjuraram com Abisalão, pelo que disse Davi: Ó Deus, transtorna o conselho de Aitofel. Glória a Deus. Só apenas esse versículo dá a palavra do Senhor nosso Deus. Nós vemos, meus amados, que Aitofel era um dos conselheiros de Davi, um homem que a própria palavra de Deus vai nos dizer que o conselho que Aitofel dava era como se fosse um oráculo de Deus, né? Glória a Deus. Quando Aitofel falava alguma coisa, aquela coisa com certeza aconteceria, né? Então, olha o que diz aqui no versículo de número 23. E era o conselho de Aitofel. Aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para Abisalão. Então era um homem de extrema inteligência, uma pessoa que falava e acontecia. Por isso que quando Davi está aqui fugindo, juntamente ali com os seus amigos, com sua família, com muitas pessoas que o acompanharam quando ele está fugindo ali de Abisalão e do povo que Abisalão tinha juntado ali, quando Davi fica sabendo que Aitofel também ficara do lado de Abisalão, então ele ora, né? Ele para, ora e pede ao Senhor que transtorna, quer dizer, que desfaça o conselho de Aitofel, porque ele sabia que tudo que Aitofel dizia, né, aconselhava, dava certo. E isso nós vamos ver aqui um pouco mais na frente, que o Senhor nosso Deus ouve essa oração de Davi, né? Glória a Deus, meu amado, minha amada, você serve um Deus que ouve as orações, glória a Deus, porque quando está ali, né, alguns versículos abaixo desse primeiro que eu leio aqui acerca da oração de Davi, pedindo para o Senhor transtornar o conselho de Aitofel, vem Uzai, o arquita, também outro conselheiro de Davi. E Davi ali já crendo no milagre, crendo na vitória. Quando Uzai diz que vai acompanhar Davi, Davi pede para ele voltar, para que ele pudesse também ser um dos conselheiros de Abisalão, e assim Deus mudasse o conselho de Aitofel. Então, isso acontece, meu amado, minha amada, porque quando Uzai volta e se diz que vai servir também Abisalão. Quando Abisalão pede os conselhos do que fazer, né, para ir em busca de Davi e como resolver aquela situação, Aitofel dá o conselho certo, mas Uzai dá outro conselho, que aos olhos de Abisalão e de todo aquele povo que estava com Abisalão, o de Uzai era o melhor. Então, os dois conselhos eram bons, mas o que verdadeiramente era para dar certo era o de Aitofel. Mas o que acontece? Deus transtorna, né? Ali o pensamento do homem muda toda a lógica das coisas e eles entendem que o de Uzai é melhor. Ou seja, Aitofel queria pegar Davi aquela noite mesmo, se reunir com o povo e ir atrás de Davi. E Uzai pede, né, para que venha assim juntar mais gente, no dia seguinte eles iriam atrás, né? Então, ali veja que o Senhor ouviu a oração de Davi e transtorna. Ele, ao invés de Abisalão, ouviu o conselho de Aitofel, que era o certo, mas o Senhor fez isso, porque o Senhor queria também dar vitória a Davi, com certeza, e queria também ali já trazer a ruína de Abisalão, que se rebelara contra seu pai. Então, glória a Deus, meu amado, minha amada. Uma oração que você faz muda todas as coisas. Uma oração que você faz o sol parar. Lembra-se de Josué, quando está naquela batalha ali no Vale de Ajalon, a palavra de Deus nos diz que ele ora e o sol para, né? Ele pede para o sol parar.
e o sol para. Nunca houve dia tão grande quanto aquele dia que Josué estava lutando ali juntamente com aquele povo, porque ele sabia se anoitecesse, eles corriam o risco de perder a batalha, mas ele ora e pede para o sol parar, e assim eles vencem, ele, né, e o povo vence a batalha. Então veja, meu amado, minha amada, que o Senhor nosso Deus é um Deus de providência, um Deus que entra em ação na hora necessária e ouve as nossas orações. Glória a Deus, meu amado, minha amada, o nosso Deus é tremendo. E a oração tem poder. Não tem oração que o Senhor não venha ouvir. Não, quando nós oramos com o coração contrito e confiando no Senhor, o Senhor faz o milagre acontecer e nos traz a vitória. Glória a Deus. Nós vemos aqui que quando Davi, agora ali, é informado acerca do conselho que Aitofel dera e acerca do conselho que Uzai deu. Então, Uzai manda avisar Davi, né, que, no caso, Davi ia ter mais uma noite para eles fugirem para mais longe. E assim, meu amado, minha amada, nós sabemos que Davi vai, juntamente com o povo, passa o ribeiro, e no dia seguinte, quando Abisalão vai, né, juntamente com a tropa, como Uzai aconselhara, ali eles não conseguem pegar Davi, né? E a palavra de Deus nos diz, se você ler mais alguns capítulos, essa história é maravilhosa, leia 2 Samuel, capítulo de número 16, pode ler até o 17, o 18, né? Então a palavra de Deus é maravilhosa. Você vai ver que ali o próprio Absalão acaba morrendo e Davi vence a guerra, né? Vence toda aquela história e Davi volta novamente para o seu trono. Então, meu amado, minha amada, o que eu quero destacar aqui para nós nessa noite, essa palavra, né? Aqui quando diz, e então fizera saber a Davi, dizendo, também Aitofel está entre os que se conjuraram com Abisalão, pelo que disse a Davi, ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel, né? Quando Davi soube que Aitofel, aquele conselheiro que era dele, um homem que a palavra de Deus aqui no versículo que eu acabara de ler agora há pouco nos fala que a palavra de Aitofel era como se fosse um oráculo de Deus, tudo que Aitofel falava dava certo. Era um homem estrategista. Então, por isso que Davi faz essa oração ao Senhor, transtorna o conselho de Aitofel, quer dizer, não deixa dar certo a orientação que a Aitofel dê ao meu respeito, porque Davi sabia que para lidar com a sabedoria da Aitofel, só Deus. Então, meu amado, minha amada, se você sabe que só Deus para resolver o seu problema, ore ao Senhor. E o Senhor é o Deus que lhe dá e que lhe garante a vitória em nome de Cristo Jesus. Davi saiu vencedor. O conselho de Uzai não era o melhor. O conselho de Aitofel era o melhor. Mas porque Davi orou, Deus mudou, né? E fez com que ali Absalão e seus servos, né? Aqueles que o aconselhavam, achasse que o conselho de Uzai era melhor e assim fez com que Aitofel voltasse para sua casa, né? Glória a Deus. O nosso Deus, ele ouve as nossas orações. O nosso Deus entra com providência naquilo que não podemos fazer. E ele que faz o que eu e você não podemos fazer. Ele muda o coração do rei, né? Quando a rainha Esther vai entrar na presença do rei, ela ora, né? Antes, jejua, não só ela, mas todo o povo, para que o rei aceite a sua presença e ela possa entrar ali na presença do rei e conversar com ele. Então, meu amado, minha amada, não faça nada sem antes orar a Deus e saiba que somos dependentes dele e que a sua vitória vem dele. Amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, em nome do teu filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, pelo esse privilégio de podermos falarmos contigo e saber que o Senhor está nos ouvindo, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Pai querido, abençoa grandemente cada um dos teus filhos. Dá uma noite de paz, um ótimo final de semana para todos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Um forte abraço a todos, que Deus continue assim vos abençoando.